Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristão. Hoje nós queremos falar de um tema um pouco filosófico. Nós queremos relacionar o pensador e filósofo Sartre, filósofo Albert Camus e o rei Salomão. Nós queremos trazer um diálogo sobre eles três, que vai envolver eles três. E o diálogo vai girar também em torno do livro de Eclesiastes. Bora lá? Já parou para pensar que a vida é um paradoxo inescapável? Todos nós desejamos que ela tenha algum sentido, uma direção clara que explique o que justifica a nossa existência, que explique a alegria, o sofrimento, a passagem inexorável do tempo. No entanto, ela se apresenta de uma outra forma. Ela permanece indiferente aos nossos anseios, como um silêncio às questões mais profundas. E é nesse espaço de contradição que surge o conceito de absurdo. O absurdo não está no facto da vida não ter sentido, mas no choque entre o nosso desejo por ele e a ausência de respostas. Somos como seres lançados à existência sem um manual de instrução. Então, estamos aí tentando construir um mapa sobre um terreno que se modifica a cada passo. Para ilustrar essa condição, o filósofo Albert Camus evocou a imagem de Sísifo. Sísifo foi um rei na mitologia grega que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra para cima de um monte. E a pedra, no final do monte, voltava para baixo. E ele tinha que fazer tudo isso novamente por toda a eternidade. Foi uma condenação imposta pelos deuses. Então, a melancolia dessa cena, dessa repetição, para Camus, é que reflete o fardo da existência humana, da busca por significado mediante a aparente indiferença do universo. Esse absurdo seria também um lembrete da nossa finitude diante da imensidão do vazio. De modo semelhante, outro autor descreveu essa melancolia ou angústia como náusea. Para ele, a experiência da existência pura, ou seja, estar num mundo sem justificativas pode causar um desconforto insuportável. Então ele vai dizer que a náusea é o reconhecimento de que somos lançados a uma existência sem essência predefinida. Um estado de melancolia que surge após percebermos que não há mais nada além de nós. É um choque entre nosso desejo por um sentido, um universo com sentido, e a crueza do que simplesmente é. Quando nos aproximamos das Escrituras, percebemos que essa experiência de desalento, essa experiência de que o universo não faz sentido, ainda que queiramos que ele faça, não é a exclusividade dos pensadores modernos. O livro de Eclesiastes nos apresenta a figura do Kohelet. Kohelet, que foi traduzido normalmente nas Bíblias como o pregador. No entanto, o sentido da palavra Kohelet é aquele que discursa ou aquele que ensina como um filósofo mestre que fala a uma classe. Nos tempos de Jesus poderia ser traduzido como mestre, transmite muito bem essa ideia. Hoje seria como um professor de filosofia, porque o termo pregador que foi utilizado dá muito a ideia de correlação com pastor, o que não é uma tradução bem acurada, visando o nosso contexto. Kohelet não é o autor do livro. O livro é composto por duas vozes. Uma das vozes é o autor e outra é o Kohelet. É como se o Kohelet estivesse discursando e o autor vai avaliando o discurso do Kohelet a fim de ensinar sabedoria ao seu filho. Era uma forma bastante comum na época em que Eclesiastes foi escrito. Então, o autor tomou o Kohelet e revestiu das características de Salomão, por uma questão de ressonância teológica e de contraste entre grandeza e futilidade ou vaidade. E a visão do Kohelet é profundamente semelhante aos autores ou pensadores que nós já mencionamos aqui. Ele olha a existência com os olhos igualmente desiludidos e diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a palavra vaidade aqui não tem o mesmo significado ou sentido que o nosso, que tem um campo semântico maior. Vaidade aqui significa futilidade, algo que não agrega valor. Porque para ele a vida parecia uma repetição incessante, um ciclo sem progressão, como a ideia do mito de Sísifo. A rocha rola para cima e volta e tem que ser rolada de novo. Ele diz: o sol nasce e se põe, os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Tudo que existe está fadado a desaparecer. Todo esforço humano, por mais grandioso que pareça, é tragado pelo esquecimento inevitável. Tudo está fadado a desaparecer. Não há gratificação em ser justo. O justo e o ímpio são igualmente esquecidos. Na visão do Kohelet,
a busca por sentido é frustrada pela fragilidade da vida e pela ausência de algo duradouro. Mesmo o prazer, o trabalho, a sabedoria parecem insuficientes diante da realidade da morte. Apesar de sua crença em algum Deus, ele reconhece, como os outros pensadores, o vazio que permeia toda a existência. Em meio a esse quadro negro, essa densa trevas que foi levantada, entra em cena, segundo a voz do livro, o autor, como que um pai dando a lição última do livro ao seu filho. No último trecho do livro de Eclesiastes, ele começa elogiando o Kohelet, ou o mestre, por sua sabedoria, e não discorda dele, porque afinal, a nível de nossos olhos, limitando a existência naquilo que podemos ver, a realidade é dessa mesma forma que foi exprimida pelo Kohelet, pelo sábio mestre. Mas então ele abruptamente interrompe o discurso para dizer ao seu filho: teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Ou seja, você não é de você mesmo, você tem um Senhor e você tem deveres para com esse Senhor. E que você precisa viver à luz dessa verdade, de que esse Senhor trará juízo a todas as coisas, até as coisas mais encobertas. Assim, a nível de toda a revelação bíblica à volta do livro de Eclesiastes, o livro ganha sentido, porque nós precisamos agora ler todo o livro por meio das lentes desta última conclusão, de que o Senhor trará juízo a todas as coisas. Bom, isto é o que tínhamos para hoje. Espero que você tenha aproveitado, tenha compreendido essa reflexão e que tenha abençoado a tua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!